eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos escuros na altura dos ombros e estou vestindo uma blusa azul marinho. E eu começo a nossa aula te perguntando, tá vendo essa pintura? Esse é um afresco do pintor florentino Miguel Ângelo e é uma das pinturas renascentistas mais famosas do mundo. Olhando para ela, por que você acha que ela é tão famosa? Porque ela é bonita? Porque ela é colorida? Porque mostra o mito da criação humana pela religião cristã? Então, ela é famosa por tudo isso e também por materializar em forma de arte as mudanças sociais de um período da história ocidental que antecedeu a modernidade, período que formou em grande parte o mundo que vivemos hoje. Mas, para a gente entender o humanismo e as características do renascimento cultural e científico europeu, vem comigo que eu vou te contar essa história. Para a gente falar em humanismo e renascimento, primeiro vamos nos localizar no tempo e no espaço. Esse movimento aconteceu no continente europeu. Inicialmente foi mais forte na Península Itálica, mas se expandiu por toda a Europa depois. É esse período de transição entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna que nós, historiadores, chamamos de Renascimento. Ele foi fruto de grandes mudanças sociais e econômicas, como o renascimento comercial e o renascimento das cidades, e também com o comércio dos italianos com o Oriente, que fez gerar muita riqueza naquela região. Também é desse período as grandes descobertas marítimas das Américas, que ampliaram em muito o mundo dos europeus. Todavia, a historiografia mais recente mostra que essas mudanças aconteceram também pela contribuição de conhecimentos e técnicas de outros povos e outras culturas. Tanto que a historiografia atual fala em humanismos, tendo em vista que, num longo processo de trocas, as culturas dos bizantinos, muçulmanos, judeus, indianos e chineses, por exemplo, penetraram no Ocidente, penetraram no continente europeu. Segundo o historiador Jacques Le Goff, no século XVI, a maior parte dos europeus ainda vivia na Idade Média, principalmente os camponeses, mas as mudanças se aceleraram e muito por conta do afluxo de metais preciosos do continente americano, muito ouro e muita prata, que permitiu o aumento da moeda em circulação na Europa. Também da valorização da cultura greco-romana, que desabrochou principalmente nas cortes reais e principescas, expressos pela filosofia e pela ciência. Houve também a criação da imprensa, quando a circulação de livros se tornou muito maior e assim difundiu o conhecimento e a cultura pelo continente. Essas mudanças, que vinham ocorrendo na Europa desde o século XVI, inspiraram uma nova visão de mundo e, ao mesmo tempo, criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento, como um movimento cultural, que começou sim no século XIV e que foi mais intenso nas cidades italianas, mas não só. Vale lembrar que o Renascimento foi um nome dado pelos próprios homens que viviam o movimento, porque eles acreditavam que estavam vivendo um momento de ruptura com a época anterior, a Idade Média, e que eles chamavam de Idade das Trevas. Os renascentistas acreditavam, eles tinham certeza, que ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzidos na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da Antiguidade Clássica, eles estavam fazendo o renascer da cultura, daí o nome Renascimento. Hoje, a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa do Renascimento como ruptura, mas sim como continuidade de tudo que foi produzido da Idade Média. Porém, é importante ressaltar que uma das correntes de pensamento que mais contribuíram para a formação do Renascimento foi o humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual que nasceu nas universidades entre os séculos XIII e XIV, onde os estudantes cursavam a cadeira chamada de humanísticas, compostas pelas disciplinas da
filosofia, gramática, retórica, poesia, história, latim e grego. Inspirados em obras da antiguidade greco-romana, dos antigos romanos e gregos, os humanistas defendiam a retomada de valores e comportamentos que predominavam no mundo antigo, principalmente a valorização do homem e das suas capacidades de pensar, questionar, criticar, criar e produzir conhecimento a partir de suas próprias observações e experiências. Para os humanistas, as capacidades humanas deviam ser estimuladas para guiar a construção do conhecimento e não tentativas de comprovar e provar as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, como faziam os estudantes medievais. Os humanistas defendiam a observação da natureza, o pensamento crítico e o protagonismo do homem em relação à natureza, à sociedade e a si mesmo. As principais características do humanismo são o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do mundo, em oposição à ideia anterior, o teocentrismo, onde Deus estava no centro do mundo. O antropocentrismo defende que o homem é um ser dotado de inteligência e capacidade. Já o racionalismo veio da corrente filosófica que valorizava a razão humana em oposição ao pensamento medieval que apoiava as crenças e os dogmas cristãos, mas que não significa dizer que eles eram ateus, tá? Eles apenas valorizavam o pensamento racional. Da antiguidade clássica, os humanistas valorizavam a arte e a filosofia, sobretudo a mitologia e a literatura greco-romana. Ou seja, todas essas coisas causaram mudanças de pensamento e paradigmas que afetaram a economia, a ciência e a cultura. No âmbito da economia, a racionalização econômica contribuiu para o fim das práticas feudais e para o surgimento de uma nova mentalidade, baseada na técnica e na administração e no trabalho livre. No campo científico, ocorreram grandes progressos no estudo da anatomia, medicina, astronomia e matemática. Na astronomia, por exemplo, o polonês Nicolau Copérnico, o alemão Johann Kepler e o italiano Galileu Galilei defenderam que os planetas e as estrelas giravam em torno do Sol, e isso foi o início da ciência moderna. Ainda nas ciências, não podemos deixar de falar do grande Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores gênios da humanidade, devido aos seus vários estudos e também pelos seus projetos de engenharia, máquinas de guerra, aparelhos hidráulicos e até máquinas de voar, como o balão e o helicóptero. Isso no século XVI. No campo artístico, a arte renascentista também acompanhou as mudanças advindas dos avanços científicos. Segundo o historiador Nicolau Tchevchenko, a arte renascentista é uma arte de pesquisa de invenções, inovações e aperfeiçoamentos técnicos. Ela acompanha paralelamente as conquistas da física, da matemática, da geometria, da anatomia, da engenharia e da filosofia. Podemos ver isso, por exemplo, na arquitetura, pois os engenheiros tiveram que estudar muita matemática e física para construir edifícios inspirados nas antigas construções romanas, cheias de arcos e domos. A pintura renascentista, por sua vez, buscava expressar a precisão e a profundidade, e para isso buscava uma pintura mais realista. E com esse objetivo, os pintores renascentistas criaram a perspectiva, que é uma técnica baseada em cálculos matemáticos e geométricos que permitia que os objetos da cena retratada parecessem estar em profundidades diferentes. Para causar essa impressão aos observadores, os pintores traçavam linhas que se encontravam num chamado ponto de fuga. A preocupação com as formas reais do corpo humano pode ser percebida na pintura de vários artistas do Renascimento, bem como a recorrência dos temas da mitologia greco-romana. Outra importante manifestação artística do Renascimento foi a escultura.
Caracterizada pela harmonia de seus traços, com inspiração nos modelos da antiguidade, as esculturas renascentistas geralmente eram feitas de mármore e retratavam o desejo de perfeição e o culto ao corpo humano perfeito. O ícone da escultura renascentista é o Davi, esse aqui, ó, do escultor Michelangelo, aquele que eu citei no início da aula. Como você pode ver, essa escultura faz referência a um tema bíblico, mas a estética se aproxima das obras da antiguidade grega. Na literatura, os gêneros literários clássicos, como a poesia lírica e a epopeia, foram retomados e renovados pelos autores renascentistas. Sendo que Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, foi o escritor de maior destaque desse período. Em uma época na qual o latim era a língua mais valorizada, ele escreveu sua obra em italiano, contribuindo assim para o desenvolvimento literário da Península Itálica. Em outros países também ocorreram manifestações artísticas do campo da pintura, da escultura e da arquitetura. Mas aqui eu destaco a literatura renascentista, cujas obras são consideradas as primeiras obras literárias da modernidade. Por exemplo, Gargantua e Pantagruel, de Rabelais, na França, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, na Espanha, e os Lusíadas, de Luís de Camões, em Portugal. Da Inglaterra, eu não poderia deixar de falar de William Shakespeare, considerado por muitos o maior escritor de língua inglesa. A produção shakespeariana pode ser dividida em vários estilos: a tragédia, a comédia, os dramas e a poesia. Mas são as tragédias as peças mais famosas do dramaturgo inglês. Entre elas, Romeu e Julieta, que trata da paixão entre o jovem Montecchio e a bela Capuleto. Por pertencerem a famílias rivais, não podiam se casar. Até hoje, essa peça inspira artistas e vários cineastas que se inspiraram nessa trágica história de amor. Outro texto mega famoso de Shakespeare é a tragédia de Hamlet, cujo tema central é a vingança do príncipe Hamlet contra o assassino de seu pai. É dessa peça uma das frases mais conhecidas da literatura inglesa. To be or not to be, that's the question. Ou seja, ser ou não ser, eis a questão, que expressa toda a modernidade do texto ao falar sobre individualismo, liberdade, capacidade e as atitudes humanas. Ou seja, as ideias humanistas trouxeram novas perspectivas sobre a sociedade, a natureza e a arte. Significou uma mudança na visão do mundo que influencia a nossa vida. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre o Renascimento, vamos relembrar o que vimos nessa aula? Vimos o contexto social e econômico do Renascimento, vimos as principais correntes de pensamento humanista, vimos a ciência e a arte renascentista e vimos a importância desse movimento na modernidade. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu, claro, vou deixar um desafio para vocês. Caio Mecenas foi um rico político e diplomata do antigo Império Romano. Grande patrocinador das artes e da literatura, seu nome passou a ser sinônimo para todos que patrocinavam a arte e a cultura. Posteriormente, reis e rainhas, nobres e até o Papa também foram mecenas de numerosos artistas e cientistas do Renascimento. Pensando nisso, pesquise quais os mecenas que a gente encontra hoje em dia e quais artes eles estão ajudando. Nossa aula fica por aqui e até a próxima. Tchau!